é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Olá, eu sou Érica, estou como coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva, executado pela FETRAF Bahia, né? E essa é mais uma videoaula, né, que faz parte das atividades desenvolvidas a partir do ajuste metodológico, né, devido à pandemia. E o tema desta aula é armadilhas para o controle de mosca branca e tripes, né? Então, essa videoaula ela faz parte, né, de um conjunto de videoaulas que tratam de técnicas alternativas para o controle de pragas e doenças. Então, inicialmente eu vou falar um pouco para vocês sobre essas duas pragas, né, para vocês conhecerem um pouco mais sobre elas. E também, né, se por acaso houver, né, ocorrência na propriedade de vocês, vocês vão conseguir identificar se há ou não a partir das características, né, que eu vou estar trazendo aqui. E vou finalizar a videoaula explicando, né, para vocês como montar armadilhas, né, para fazer esse controle e o monitoramento da ocorrência dessas pragas na propriedade de vocês. Então, os tripes são insetos, né, que são insetos muito pequenininhos, né, de tamanho bastante reduzidos, né, são insetos pequenos, onde o adulto ele tem um ciclo de vida. O adulto, na verdade, eles medem no máximo 1 milímetro de comprimento, né, e o período de incubação dos ovos dos tripes dura em média 4 dias. Então, um período muito curto. Então, rapidamente eles já eclodem, né, e já estão já em fase, né, de desenvolvimento. E sendo que o ciclo de vida desse inseto, ele tem uma duração de 15 dias. Então, para fechar, né, o ciclo completo, né, de ovo até a fase adulta, dura somente 15 dias. Esse é um valor aproximado, né? Então, esses insetos, né, os tripes, eles têm uma preferência, né, por regiões mais quentes, né, por clima, né, por regiões com temperatura mais elevada e por temperaturas elevadas, né, e baixa umidade, que é uma característica muito comum aqui na região, né, do semiárido. Então, é importante a gente se atentar para essas características, né, quando a gente vai monitorar uma praga, um inseto praga, justamente porque a gente, se atentando a essas características, a gente consegue fazer, né, o controle, já que o ciclo de vida dele é muito curto, a gente tem que tomar as providências, né, mais rápido, senão infesta, né, a praga ela toma conta, né, da plantação, do cultivar de vocês. Então, da espécie que estiver sendo atacada, né? Então, é importante que tenha esses cuidados, realizar o monitoramento desses insetos praga. Então, as tripes, eles atuam, né, na planta, né, hospedeira, como uma praga que vai estar sugando a seiva, e a gente sabe que a seiva ela é a substância que vai estar circulando, né, comparado com nós humanos, é como se fosse o sangue da gente. No caso dos vegetais, o que circula, né, pelos vasos são as seivas. Então, a seiva ela é sugada, né, por esses insetos pragas, os tripes, e aí acabam trazendo prejuízo, né, para o desenvolvimento da planta, para a sua reprodução, né, e acaba levando até, dependendo do estágio, né, de infestação, ele pode levar até a morte. Então, o ideal é que seja feito
O primeiro passo para o controle eficaz é justamente fazer a inspeção do cultivo, né? Então você está sempre ali na propriedade monitorando semanalmente, né? No mínimo uma vez por semana, para você estar vistoriando a plantação, seja a horticultura, seja a sua fruticultura, né? Ou o que for, né? Vocês devem estar monitorando justamente para detectar, diagnosticar a presença dessa praga, a ocorrência dela no início. Porque no início é possível, né, fazer um controle mais eficaz e evitar danos maiores, e prejuízo também, até com relação ao investimento em aplicação de algum defensivo alternativo, né, ou a medida que for ser escolhida, ser adotada para sanar essa praga. Então, eu estou falando do TRIP, mas também a mosca branca vocês devem agir da mesma forma, né, fazer esse monitoramento semanalmente para ver a ocorrência, né, se tem ou não. Então, uma das formas de fazer o monitoramento é utilizando superfícies, né, com as cores que atraem esses insetos, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, agora, eu queria trazer para vocês informações sobre a mosca branca. Então, eu falei até aqui sobre o TRIP, né, tripos, que são insetos que sugam a seiva, que trazem prejuízo para o cultivo, né, de certas espécies, porque ele tem preferência por algumas, principalmente a cebola, por exemplo, né, na hortaliças, no cultivo de hortaliças, né, nas hortas, nos canteiros, eles têm preferências pela cebola, por exemplo, né, mas ele ataca também outras espécies vegetais, né? Então vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho agora sobre a mosca branca. Ele é um inseto também, assim como o tríplice, é um inseto muito pequenininho, mede aproximadamente 1 milímetro, então é muito pequeno. E aí, por ser um inseto, né, muito pequeno, fica difícil, né, até a visualização dele, a identificação dele, se você não for, da mosca, no caso da mosca branca, se você não for fazer esse monitoramento que é aconselhado que seja feito para fazer o levantamento se há ou não essas espécies pragas no plantio de vocês, na fruticultura, né, no quintal produtivo, nos canteiros econômicos, né, seja onde for, mas vocês devem fazer esse monitoramento. Então, apesar, né, dela levar o nome de mosca branca, né, ela tem uma característica, né, ela é um inseto sugador, né, a mosca branca. Então, ela recebe o nome de mosca, mas ela não se comporta como aquelas moscas que a gente costuma aparecer dentro de casa, né? Então, essa ela tem preferência, né, por espécies vegetais e ela ataca diversas culturas, né? A mosca branca, ela, né, aparece, apresenta e ataca diversas culturas. Então, a mosca branca, né, ela, ao se alimentar, né, ela está sempre se alimentando, né, continuamente, quando ela está hospedada ali numa espécie vegetal. E o que é que ela faz? À medida que ela está se alimentando, então ela vai liberando também, excretando, né, nas folhas onde ela está fixada, uma substância, né, e essa substância, ela atrai o fungo, né, que é o fungo que vai estar liberando o fungo. Esse fungo vem se alimentar dessas excretas da mosca branca, e ao se alimentar da excreta da mosca branca, ele libera uma substância, esse fungo libera uma substância de cor escura, que é chamada de fumagina. Muitas pessoas conhecem ela, às vezes não sabem o nome, né, que é da fumagina, porque apesar de ser comum, às vezes a gente não se dá conta, nem se atenta, né, não conhece mesmo esses nomes, né, dessas substâncias, mas então, é o fungo que é responsável pela liberação da fumagina, e ele deixa a planta, a folha, né, com uma coloração escura. Na folha não, ele libera essa fumagina que fica com a coloração escura, impedindo que os raios solares atinjam a folha da planta, né, da espécie vegetal, e ela realiza a fotossíntese. Então, se uma espécie vegetal, ela deixa de realizar a fotossíntese, ela deixa de estar produzindo, né, os nutrientes necessários para a manutenção das suas funções vitais, né,
das atividades, né, ali do vegetal, e aí, as atividades metabólicas do vegetal, e aí o que acontece? Esse vegetal, ele vai se agravando sua situação ali, ele pode chegar até a morte, né? Então, inicialmente, ele começa a ficar com as folhas amareladas, né? Vai perdendo as folhas, então vai enfraquecendo até, se não for cuidado, se não for tratado, ele acaba morrendo. Então, às vezes, vocês encontram na folha das plantas, né? Por exemplo, frutas cítricas mesmo, limão, né? Sempre aparece, é comum aparecer aquela mancha escura que o pessoal fala até assim, parece borra de café. Realmente a fumagina, né, ela parece borra de café. E não é borra de café, né, é justamente um produto, né, resultante da excreta do fungo, né, que realmente, se não for tratado, se não for cuidado, se não fizer o controle, ele vai levar à morte da planta. Mas isso é desencadeado devido à presença da mosca branca, né, que é a mosca branca que vai estar ali liberando as excretas delas, que vai atrair esse fungo, que vai liberar a fumagina e vai levar, né, consequentemente, a morte dessa espécie vegetal. Então, o ideal é que a gente faça o controle dessas espécies, né, e a partir do momento que, como eu estava falando, né, da fumagina, ela recobre a área, né, a superfície foliar, né, a folha da planta, ela vai impedir a taxa fotossintética, né, vai impedir que reduzida, né, vai impedir que realize a fotossíntese, e aí vai acabar, a radiação solar vai acabar queimando, né, essas plantas. Então, é importante que se faça o controle, né, dessa espécie vegetal, dessa espécie vegetal não, é importante que faça o controle da mosca da fruta e também do trips, né, porque são duas espécies pragas. Então, e aí a gente pode fazer o controle, fazer esse monitoramento importante, né? Antes de deixar avançar o ataque da praga, é importante que a gente faça o monitoramento. Então, a partir do momento que a gente faz o monitoramento, né, faz esse reconhecimento, então é de suma importância a gente fazer o reconhecimento de qual praga para adotar o método, né, o manejo adequado para fazer a eliminação dessa inseto praga, né, o manejo correto. Então, uma alternativa que pode ser adotada por vocês é justamente que é considerada uma alternativa, né, eficiente para auxiliar no monitoramento, é justamente a produção, né, de superfícies, né, vocês podem confeccionar superfícies com as cores que atraem esses insetos pragas. Por exemplo, o trip, ele é atraído pela cor azul. Já a mosca da fruta, ela é atraída pela cor amarela. Então, vocês podem montar armadilhas, podem estar instalando armadilhas na propriedade de vocês, onde essas armadilhas, elas vão atrair esses insetos, né? E esses insetos, eles vão fixar ali na armadilha, vão ficar presos e eles vão acabar morrendo, né? Porque não vão conseguir sair dali, vão morrer de fome, né? E aí vocês vão conseguir eliminar esses insetos que ficaram fixados lá na estrutura adesiva, né? Que vai ser preparado por vocês, vai deixar de estar atacando o cultivar de vocês, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, na prática, como é que confecciona, quais são os itens que vocês vão precisar para a montagem dessa superfície, dessa armadilha, né? Então, é uma armadilha que vai facilitar o monitoramento e também o controle, né, populacional dessa praga. Então, à medida que os insetos eles vão ficando presos nessa armadilha adesiva, consequentemente, né, há uma redução do número desses insetos pragas, né, atacando lá a redução da população e o ataque também das pragas aos cultivares, né, as espécies vegetais de vocês vai ser menor. Então, o que é que a gente precisa para confeccionar essas estruturas? Então, eu vou usar, a gente sempre traz alternativas fáceis de fazer, né, baratas também, e que a gente sempre está pensando na questão do baixo custo e na conservação do meio ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe aqui, né, um pouquinho, né, de graxa. Eu tenho um potinho aqui com graxa, vocês vão precisar, porque a graxa ela vai servir como um fixador, né, fixador para esses insetos. Trouxe aqui também uma tinta amarela, essa aqui é de cor amarela,
né? Eu dei preferência pelo spray porque ela é mais fácil de utilizar, né? De colocar. Então eu vou precisar da amarela. A amarela, vocês lembram, né? Que eu falei que... a amarela eu falei pra vocês que é azul. A amarela é pra... Então eu falei pra vocês que a amarela, ela atrai a mosca branca, não é isso? E nós temos a azul, que vai atrair, né, o trips. Então essa aqui, por isso que eu dei preferência às tintas em spray, porque elas facilitam, né, porque a gente vai precisar pintar a parte de fora, né, a parte de dentro da garrafa. Então se a gente usar uma tinta, não vai conseguir usar um pincel. Então para facilitar a gente usa o spray. Então além das tintas, né, de cor amarela, mas se vocês tiverem em casa outras tintas, que não seja spray, serve também. E aí, contanto que vocês pintem a parte interna da garrafa, mas o ideal é que seja uma tinta com uma fixação boa, resistente. No caso, eu escolhi essas duas que são específicas para superfícies de plástico, como essa garrafa PET. Então, vão precisar de duas garrafas PET de plástico, né? Porque resistente, como vocês vão deixar instalada, né, na região externa, vai tomar sol, então... e chuva. E aí eu tenho duas garrafas, uma vai ser azul, outra vai ser amarela. Vou precisar, já mostrei a graxa, vou precisar de um pincel, né? O ideal que seja um pincel largo para facilitar na aplicação. Então um pincel para colocar a graxa nas garrafas. Então como é que vai ser feito? Muito fácil, e vou precisar também de duas fitas, né? Para fixar elas, pendurar elas se for, eu vou pendurar aqui numa frutífera, né, que é um pé de acerola. Mas vocês podem pendurar no local, né, que vocês está acontecendo, né, o ataque das pragas. Então eu agora vou, primeiro eu vou pintar, né, depois que eu pintar a garrafa, então tem que pintar a garrafa toda por dentro. E aí, depois que pintar, então, eu vou pintar aqui de amarelo, essa, né? Pronto, já tem minha garrafa amarela, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a tampa para que não entre, né, água, se chover. E vou utilizar a graxa para a graxa. Ela vai servir, né, como a superfície, como o adesivo, né? A substância adesiva que vai fazer com que os insetos eles grudem, fixem nessa garrafa. Então vocês devem passar a graxa por toda a garrafa, né? Então eu vou usar o pincel para fazer isso. Então vocês devem passar a graxa por toda a garrafa para que os insetos, quando eles fixarem, né, quando eles pousarem aqui, eles fixem, né? Fiquem grudadinhos aqui na superfície da garrafa. Então vocês não precisam colocar muita graxa, porque para não tirar a cor amarelada, né? O ideal é que vocês deixem ela ainda, não precisa estar muito concentrada, mas uma quantidade, né, que deixe a garrafa ainda a cor amarela, justamente para atrair os insetos. Então, após já coloquei graxa em toda a garrafa, vocês vão precisar colocar uma fitinha e amarrar, né? Vou fazer isso agora. Então, eu amarrei aqui, né? E vou pendurar a garrafa, né? No pé de acerola, para deixar exposta, né? Para que os insetos, quando se aproximarem,
Então aqui está a minha garrafa onde vai ficar as moscas brancas, né? Então vou fazer outra, que será a de cor azul. E lembrando que a garrafa de cor azul, ela atrai tripes, né? Então os tripes também são insetos pragas, né? Que são muito comuns aparecer na região semiárida. E aí a gente vai fazer justamente esse controle, né? Desse inseto. Então, só agitar, é muito simples, né? Vocês podem estar fazendo na casa de vocês, só adquirindo a tinta. E aí, muito simples, vocês colocam. Pronto. Então, quando vocês perceberem que a garrafa está completamente pintada, aí vocês vão, como a minha, né? Vocês vão fazer o seguinte, tampar, né? Lembrar para não deixar destampada por causa do acúmulo, né? De água, de chuva, e não causar, né? Juntar mosquito da dengue, essas coisas. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Passar a graxa por toda a garrafa, igual a gente fez com a outra. A graxa vai servir como fixador, né? Vai ser a superfície adesiva é justamente, né? Esse adesivo é causado pelo efeito da graxa, né? E aí a gente passa por toda ela, não tirando, não colocando, deixando muito excesso não, porque qualquer quantidade que vocês façam a garrafa já fica com esse aspecto, né, adesivo. E aí vocês vão fazer igual a outra, pegar uma fitinha, né, amarrar uma fitinha, né, ou pode ser um cordão, o que vocês tiverem em casa. Eu tinha aqui disponível essa fitinha de cetim, mas pode ser um cordão qualquer que vocês tenham em casa. Sempre aproveitando o material que vocês têm em casa, viu, pessoal? E aí, pode até ser um arame se vocês tiverem, né, mais fácil. E aí eu vou fazer igual eu fiz com a outra. Eu vou colocar aqui do lado porque é só demonstrativo, né, para vocês estarem acompanhando, né. E aí pendura da mesma forma, né. O ideal é que vocês deixem, né, no local exposto para atrair os insetos, né. Então tá aí, né, tá feito nossas duas armadilhas para a captura e monitoramento, né, de tripes e mosca branca, né. A mosca branca ela é atraída pela cor amarela e o tripes ela é atraído pela cor azul, né. Então, até a nossa próxima, né, videoaula, está feita aí para vocês a demonstração, né, da nossa armadilha. Sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar.